Então vamos lá. Abram suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 11. Irmãos, antes de começarmos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que a gente possa entrar no assunto organicamente. E aí, se você não se sentir à vontade, pode ficar tranquilo. Mas quem aqui tem 10 anos de igreja? Levanta a mão. Quem aqui tem 15 anos de igreja? Isso, eu tenho ainda. Quem aqui tem 20 anos de igreja? Eu não tenho não. 20, 25. Opa, 30. 35. 40. Opa, temos aí 2 guerreiros. 45. 50 anos de igreja. Temos um campeão. Irmãos, a carta, na verdade a epístola de 2 aos Coríntios, ela foi endereçada a uma igreja que, assim como a maioria da nossa igreja, a maioria das pessoas da nossa igreja, era um pessoal que tinha tempo de igreja. Mas era um pessoal que, a despeito do tempo de igreja, eles não tinham profundidade, eles não tinham maturidade. Sabe quando a gente vê aqueles meninões, sabe, você vê o cara já tem idade de ser pai de filho de 10 anos, mas ainda tem o jeitão e a irresponsabilidade de um garoto de 14. Por favor, não apontem dedos que é feio, tá? Era basicamente isso, muito obrigado. Era basicamente esse o problema da igreja de Corinto. Paulo, ele vai contrastar isso com uma imagem muito interessante. Ele vai dizer, gente, vocês deveriam estar comendo alimento sólido, mas vocês não têm maturidade. E é necessário que eu volte a dar leite para vocês. Eu conheço mães e filhos que mantiveram a amamentação até no máximo 4 anos, mas eu acho que ninguém em sã consciência, em sã saúde, passa 30 anos da sua vida, 25 anos, 15 anos da sua vida, sendo amamentado. E o que isso aponta? Isso aponta que aquela igreja não era uma igreja saudável. E além de não ser uma igreja saudável, era uma igreja que, além de não dar ouvidos ao evangelho, eles gostavam e promoviam quem pregava outro evangelho. E isso daí, o coroa Paulo já não era meio Wilson Paroski, sabe? Era meio caba grosseiro. Quando ele ficou sabendo disso, ele, peraí que eu vou falar com esse povo. E aí redigiu essa carta. Gente, a carta de 2 aos Coríntios é uma carta que, se você for pegar, eu vou ler a Bíblia hoje, e não ter passado pelo curso de interpretação bíblica que o pessoal está dando aqui, você vai pegar a carta e você vai observar como se você estivesse vendo um filme bem intricado, cheio de tramas, e você pega no meio. Você, peraí, mas Paulo está reclamando disso, mas que problema era esse? Quem é esse povo que Paulo está falando? O que essa carta tem a ver com 1 Coríntios? É como se você chegasse num filme, sentasse e começasse a assistir um filme bem complexo na metade. A gente não entende de graça. Não é diferente de Gênesis, que começa no princípio, Deus criou, começa com o espaçamento no tempo e tudo mais. Não. É uma carta que a gente precisa entender todo o background, toda a fofoca que estava acontecendo por fora da coisa. Inclusive, 2 aos Coríntios, talvez não seja a carta em sequência a 1 aos Coríntios. Talvez seja a 4ª carta que Paulo mandou aos Coríntios. Por isso que a gente pega aí meio que o bonde andando. Então, quando a gente chega no filme na metade, é necessário que alguém conte para a gente, com um background histórico, o que está acontecendo ali, mais ou menos. Paulo, ele vai fazer algo nesse capítulo que a gente vai ver, que não é comum dos cristãos fazerem. Os cristãos raiz, né? Paulo vai dizer que ele vai se vangloriar.
peraí, gente, que eu vou me vangloriar aqui. Deixa eu ficar me achando. Aqueles caras são isso, mas eu sou isso, sou isso, sou isso. Ué, por que Paulo está falando isso? Qual era essa situação que estava acontecendo ali que levou o apóstolo humildão, Paulo era muito humilde, a fazer isso? E o que ele quis fazer ao fazer isso? Então a gente precisa entender todas essas tramas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, meus caros, Paulo, os recursos verbais e retóricos que Paulo vai utilizar nesse capítulo era o recurso de descer ao nível dos seus opositores para então mostrar ao seu povo o que estava acontecendo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, hoje a gente tem charges. As charges, elas retratam a sociedade de uma forma caricata, mas que nos faz ver o que realmente está por trás. E aí temos a sátira, que foi muito famosa na Idade Média. Temos aí grandes músicos do tempo da ditadura. Hoje a gente tem pessoas que fazem poemas e que nos faz ver o que a gente vê e não percebe. Então Paulo ele vai utilizar-se de um recurso aqui para mostrar para o povo o que estava acontecendo e eles não estavam vendo. Paulo vai dar uma de sátiro aqui. Ele vai satirizar a situação. E ele vai chegar ao extremo que ele vai dizer que é a loucura. Gente, eu vou me fazer de louco aqui para vocês. E é o que Paulo vai fazer. Isso tudo se dava porque Paulo estava cheio de ciúme do seu povo. E a gente sabe que é feio ter ciúme, né, gente? Mas imagina um ciúme de um pai que vê o seu filho andando com companhias erradas. Esse ciúme do pai é feio? Sim ou não? Você vê que seu filho está se encaminhando com alguém que vai levá-lo para o mundo das drogas. Você vai ficar com raiva, vai ficar com ciúme. Mas esse ciúme é um ciúme com um embasamento santo. Um embasamento que vê o outro em primeiro lugar. Você não quer o outro, não, eu quero porque eu quero para perto de mim. Não, você quer o bem do outro. Paulo, ele costumava se identificar como o pai da igreja de Corinto. E um pai que prometera sua filha em casamento. A quem? A Cristo. E imagina você prometer sua filha em casamento para um cara que é um partidão e você vê sua filha traindo esse cara. Paulo ficou com muito ciúme. Não o ciúme do que eu quero para mim, o ciúme do que eu quero bem para ti, tu estás indo para longe do bem que eu quero. E Paulo vai exercer a sua fúria dentro dessa carta. Dentro desse capítulo que a gente vai ver aqui. Ele estava com raiva, gente, do que ele vai chamar de superapóstolos. Esses superapóstolos, diferente do que alguns pensam, não eram os 12. Esses superapóstolos eram um bando de cabra safado que estava indo para a igreja que não era da cidade deles, pregar coisas, desfazendo o que Paulo tinha ensinado. Mas aí você pensa, mas é diversidade de pensamento. Não, muito pelo contrário. Eles eram, primeiramente, intrusos judaizantes. Eles diziam, o evangelho não é tão simples assim não, como Paulo falou lá em 1 Coríntios. O evangelho não é só aceitar a Cristo. Você tem que aceitar a Cristo, mas você tem que se circuncidar. Você tem que aceitar a Cristo, mas você tem que fazer isso daqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Eles, além de misturar, de acrescentar coisas à graça de Cristo, eles tinham uma retórica muito bonita. Eles falavam e as pessoas prestavam muita atenção no que eles estavam falando, porque eles falavam utilizando aqueles métodos gregos e romanos para chamar a atenção do povo. Além disso, eles oprimiam o povo, porque queriam receber dinheiro deles e eram muito altivos. Ou seja, era como se eu chegasse aqui, desconstruindo tudo que a Bíblia diz e dissesse, gente, agora vocês têm que me pagar. E fosse altivo, fosse orgulhoso, e mesmo assim vocês gostassem tanto de mim que me pagassem. Imagina quando o pastor chegasse aqui outro dia, como é que ele ia se sentir? Foi desse modo que Paulo chega para escrever esse capítulo 11. A igreja que antes tinha problema com a moral, lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 5, que ele vai dizer para tirar esse povo da igreja, agora a corrupção estava instaurada não na moral da igreja, mas na liderança da igreja. E agora Paulo vem daquele jeito bem paulino de ser.
Abra sua Bíblia no capítulo 11, mas vamos orar antes. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és bondoso para conosco. Sabemos, Pai, que nos encontramos em situações semelhantes à da igreja de Corinto. E para que possamos aprender com a Tua palavra, ela será aberta e exposta nessa manhã. Não podemos compreendê-la por nós mesmos, Pai, porque nosso coração é ciumento, nosso coração é egoísta. Por isso pedimos o Teu Divino Espírito Santo para atuar nesse instrumento que está aqui na frente. Que ele seja humilhado enquanto o Senhor é exaltado. E para atuar também em cada coração, Pai, que tem os seus anseios particulares, que tem as suas preocupações particulares, que tem as suas tendências particulares, Pai. Que todo coração aqui presente se esteja preparado por Ti para receber essa mensagem. Fala conosco, rogamos em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 1, nós lemos o seguinte, tendo em vista tudo isso de background. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, zelo por vós, com o zelo de Deus. Lembra do ciúme lá de Deus, ciúme do Pai. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A igreja estava se corrompendo, estava traindo o esposo que tivera sido prometido a ela. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito a conhecer isto. A gente vai ler o capítulo todo, é um capítulo bem longo, então a gente vai fazendo pausas para ficar bem clara a mensagem. Paulo, ele já vai chegar dizendo, Paulo sabia que ele não era insensato, mas ele vai chegar dizendo que é insensato, por quê? Porque aquele povo só gosta de ouvir mentira. Aquele povo só gosta de ouvir insensatez. Então, é como se eu dissesse, gente, vocês gostam de ouvir tanta mentira, que hoje eu vim mentir aqui para vocês também. Inicialmente, a gente fica alarmado. E quando a gente fica alarmado, a gente presta mais atenção. Então, Paulo, gente, eu espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, sejam pacientes comigo, porque vocês gostam de ser pacientes com quem é insensato, então vocês vão ser pacientes comigo também. No verso 2, o zelo que eu tenho por vós, e aí o zelo, né, é uma palavra bíblica bonita, mas zelo é ciúme. O ciúme que eu tenho por vocês é muito grande, porque eu prometi vocês a Cristo, mas vocês estão adulterando, vocês estão buscando outro Cristo, vocês estão buscando outro evangelho, longe daquele que a palavra pregou para vocês, longe daquele que o Espírito Santo trouxe até vocês. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês já seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Gente, a mensagem de engano é uma mensagem de astúcia. E sabe qual é o problema? É que a gente acha que para macaco velho não se ensina truques novos. Então, o pessoal de Corinto estava há muito tempo na igreja, o pessoal já conhecia toda a mensagem de Paulo, o pessoal já tinha recebido muitas cartas de Paulo e achavam, agora eu sou super espiritual, então agora eu posso ouvir de tudo. E a astúcia dos inimigos, dos intrusos, chegou e pegou esse pessoal de peito aberto, porque eles achavam que não poderiam ser demovidos, eles achavam que eles podiam receber tudo. Então eu posso, brincando, né, parafraseando Paulo fora de contexto, eu posso ouvir de tudo e reter o que é bom. Então eu posso ouvir qualquer pregador, eu posso ouvir qualquer coisa, não importa o que essa pessoa diga. Nessa vibe que o pessoal caiu na apostasia que Paulo está acusando aqui. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram,
ou um evangelho diferente do que aceitam, vocês o suportam facilmente. Gente, Paulo, ele não está querendo deixar o povo bitolado. Paulo não está dizendo, gente, é só a igreja adventista que tem a verdade. Paulo não está dizendo, é só Joás que tem a verdade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, gente, o evangelho é esse. Se alguém vem adicionar alguma coisa ao evangelho, não importa quem seja, não ouçam. Mas vocês fazem exatamente o contrário. Vocês, quando alguém vem dizendo algo que não é o evangelho puro, o evangelho de Cristo, que se fez Deus, Cristo Deus, que se fez homem para nos salvar, se não é essa mensagem, vocês aceitam de tão bom grado. E aí ele segue. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. E aí Paulo vai começar a se vangloriar. Paulo vai dizer, gente, vocês estão procurando aí pregadores que são de gabarito, pregadores que são bem posicionados, eu não sou nada inferior a eles. E aí Paulo vai começar a armar sua banca para chamar a atenção dos coríntios. Olha o verso 6. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Gente, Paulo, ele estava dizendo, gente, vocês estão feitos bebês. Sabe, é mais comum bebê e gato, né? Sabe quando aquele pessoal, a gente vê no YouTube, no Instagram, compra um brinquedo bem bonitão para o gato. Aí tira o brinquedo da caixa e bota para o gato vai brincar onde? Na caixa. O bebê, quando você compra um brinquedo com um embrulho bem bonito e dá um embrulho brilhante para o bebê, tira o brinquedo do embrulho, o bebê vai estar fascinado com o embrulho. Paulo está acusando os coríntios de algo semelhante. Paulo está dizendo, gente, vocês não estão olhando para a mensagem que está sendo pregada, vocês estão olhando para o embrulho. Vocês estão fascinados com a retórica e esquecendo que essas pessoas não estão pregando o evangelho de Cristo. Paulo faz uma acusação gravíssima aos coríntios. E ele vai dizer, eu tenho conhecimento. Mas esse conhecimento que eu tenho, como ele vai reafirmar abaixo, e já reafirmou em outros lugares, esse conhecimento não é dele. Paulo não está dizendo aqui do seu conhecimento acadêmico, como ele era. Paulo poderia dizer, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho isso, aquilo. Mas Paulo está dizendo, eu tenho conhecimento do evangelho. E esse conhecimento do evangelho é suficiente. Verso 7. No verso 7, como a gente já leu, ele vai dizer, gente, eu cometi algum erro em falar gratuitamente. Sabe por que ele fala isso? Porque naquele tempo, e até hoje é bem comum, quando a gente está na praia e a gente escuta alguém tocando uma música bem bonita, com um violão, com um chapéuzinho, e aquela música te encanta, o que a gente faz? A gente chega lá e dá um dinheiro. Os músicos muito bons, eles precisam trabalhar por fora para se manter? Os músicos caem no gosto popular? Normalmente não, porque eles fazem shows e o pessoal paga para ouvi-los. Naquele tempo era semelhante com os oradores. Um grande mestre, ele não precisava trabalhar, porque os seus ouvintes, o conhecimento dele era tão bom e tão profundo que não podia ser dado de graça. Os coríntios, eles ficaram constrangidos e coagidos com Paulo, porque Paulo chega e não cobra nada. Então Paulo vai estar justamente questionando isso daqui. Gente, será que eu cometi algum pecado falando para vocês de graça do evangelho? Porque a liberalidade do evangelho já é o próprio evangelho. O próprio evangelho chega e diz, olha, não há nada que você possa fazer, não há nada de bom que você possa dar para Cristo. Essa é a primeira notícia do evangelho. Nós não somos bons. Não há nada de bom que a gente possa dar para Cristo. Mas se eu me sinto no direito e no valor de poder dar alguma coisa para Cristo, eu já vou estar achando que há algo de bom em mim. E aí Paulo segue no verso 8. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. O despojar aqui é mais um termo exagerado, tá, gente? Ele não foi lá, assaltou e roubou. Não, aqui ele estava recebendo, se não me engano foi Vivian que falou exatamente sobre esse livro, né, o 2 Coríntios. Ele recebeu a oferta da Macedônia, para se manter enquanto estava ali em Corinto. Ou seja, ele não aceitava dinheiro
da igreja em que ele estava pregando, para que o pessoal não achasse que podia pagar pelo evangelho. Mas ele aceitava a igreja de outras cidades, porque aquela cidade que ele não estava mais, estava patrocinando, estava colaborando com a pregação do evangelho no mundo. Então, para que o pessoal não caísse no erro de achar que estava pagando para Deus, pagando pela mensagem do evangelho, Paulo só aceitava o dinheiro que era necessariamente voluntário. E ele segue: quando estive entre vocês e passei alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava, ou seja, outras igrejas. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém da região da Acaia, a região ali de Corinto, poderá me privar desse orgulho. Que orgulho? O orgulho do alto sacrifício. Paulo, gente, quando ele chegou em Corinto, ele não tinha recebido ainda a oferta da Macedônia. Então ele começou a evangelizar aquela região trabalhando. Trabalhava uma parte do dia, evangelizava outra parte do dia. E assim eram os dias de Paulo. Quando chegou a oferta de Corinto, ele pôde se dedicar unicamente à pregação. A pregação o auxiliou na pregação. Aliás, o dinheiro o auxiliou na pregação. Mas Paulo, em momento algum, afirma que foi beneficiado. E é muito interessante de perceber que ele vai destacar o alto sacrifício, porque esse é o orgulho que a ele só tem valor quando é por alguém que não te ama. Assim foi com Cristo e assim, coincidentemente, também foi com Paulo. Olha o que ele diz no seguinte: por quê? Porque não os amo? Por que eu fiz isso? Deus sabe que eu os amo e continuarei fazendo o que faço, essas loucuras que eu estou fazendo até agora, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião para serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. São pessoas que se disfarçam de piedade e saem por aí pregando um Cristo que não é o Cristo das Escrituras, pregando um Cristo que não é o Cristo do Evangelho. Essas pessoas são obreiros enganosos, diz Paulo. Isto não é de se admirar que eles tenham essa face de piedade, porque o próprio Satanás, e aí ele vai explicar, se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Vocês recebem tantos insensatos que têm uma aparência de justiça, que me recebam também, se vocês estão achando que eu sou insensato. Gente, não é o floreio, não é o apenas falar de Cristo, porque esses falsos apóstolos, eles também falavam de Cristo, mas eles falavam Cristo e não só os Cristos. Eles falavam aquilo, quem sabe é Cristo, vírgula, isso aqui, vírgula, isso daqui, e isso é desconstituir o evangelho da suficiência de Cristo para a nossa salvação. Paulo chega e diz: meus caros, eles parecem piedade, mas não os tolerem. E essa é uma mensagem complicada para a gente entender hoje. Por quê? Porque Paulo, ele vai pregar sobre a não tolerância. Nós, como igreja, irmãos, nós tendemos a ser bastante tolerantes com as coisas erradas. Se tem algum irmão pecando com um pecado que é ofensivo aos nossos olhos, olha, tem que ser disciplinado. A gente ignora Mateus, a gente ignora o que Jesus falou sobre: vai lá, argue teu irmão, e se tu ganhares teu irmão, e seu irmão te converter, tu ganhou teu irmão, e não conta para ninguém. Mas a gente quer mostrar o pecado daquele irmão, que aquele irmão seja levado à justiça. Mas quando tem alguém, um pregador de internet, um pregador de YouTube, um pregador de Instagram, um pregador por aí que tem uma linguagem bonita, que fala do evangelho dentro de um contexto da política, que fala do evangelho dentro de um contexto social, que fala de um evangelho que não é o evangelho da Bíblia.
a gente para, a gente escuta, baseado na falsa interpretação, como eu disse para vocês, daquilo que Paulo disse lá no final de 1 Tessalonicenses. Provai de tudo e retei o que é bom. Mas, gente, se você for olhar direitinho, não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo não está falando sobre a tolerância de falsos pregadores, a tolerância de quem desconstrói o evangelho. Não, Paulo está falando de revelações espirituais. É outra coisa que Paulo está tratando ali. Sobre falsos evangelistas, Paulo diz, não os tolere, porque eles disfarçam-se de piedade, assim como Satanás se disfarçou de piedade. Satanás se fez de anjo de luz para corromper a igreja. Gente, nós hoje corremos riscos por todos os lados, porque hoje o que tem de evangelho palatável, sabe aquele evangelho, você sabe que é um pouquinho diferente do evangelho de Jesus, que é um evangelho que prega amor, que prega aceitação a todos, exceto com quem discorda deles. Aquele evangelho que é o evangelho de justiça, aquele evangelho que é um evangelho que fala que a nação será mudada, aquele evangelho que prega salvação aqui nessa terra, que prega renovação aqui nessa terra. Gente, a gente sabe que o evangelho de Cristo prega, como a lição tratou hoje muito bem, uma renovação para uma nova terra. A gente está aqui para sofrer mesmo. No decorrer do capítulo, você pode ler depois, Paulo vai dizer, gente, eu fui lançado de muralha, eu fui assaltado, eu tive em perigo de terremoto, eu tive em perigo de naufrágio, estive preso tantas vezes, fui açoitado tantas vezes. A gente é assaltado uma vez e acha que Cristo não estava com a gente, né? Imagina Paulo. Aí Paulo diz, eu sofri isso, eu sofri aquilo. E os evangelhos de hoje diz, venha para Cristo e não sofra. Que evangelho gostoso! Assim como aqueles coríntios se fascinavam com o embrulho do presente e esqueciam do Cristo que estava sendo descartado, a gente hoje é fascinado por aquilo que brilha aos nossos olhos. E o Cristo verdadeiro, ele está sendo descartado. E muito disso se baseia, gente, porque a gente, semelhante ao pessoal de Corinto, a gente é cheio de triunfalismo. E quanto mais, como pessoa que já tem alguns anos de igreja, quanto mais tempo a gente está na igreja, mais triunfalismo a gente tem. Porque estar muito tempo na igreja não significa ser maduro. A igreja de Corinto é uma grande prova disso. Nós devemos buscar o evangelho. E o traço de maturidade que eu gostaria de destacar hoje, baseado em 2 Coríntios 11, maturidade é não ouvir todo tipo de mensagem. Se a mensagem distorce o evangelho, não ouça. Quer ver o que João, em outra situação, João vai dizer, em 2 João, nos versos 9 a 11, João vai dizer, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. A gente tem tanta dificuldade em negar ouvir mensagens. A gente tem tanta dificuldade. Gente, é como se, imagina, é porque a gente, na verdade, a gente nem ama a Jesus primeiramente. A gente é muito corrupto. Imagina se eu começasse a pregar aqui falando mal da sua mãe. Falando que sua mãe é algo que ela não é. Você ouviria tudo porque, não, eu tenho que ouvir o que esse irmão vai dizer porque é interessante o que ele vai dizer. Não, por quê? Você ama sua mãe, ou seu pai, ou alguém que você ama. Mas a Cristo, ainda que se deturpe a mensagem e o evangelho e a pessoa de Cristo, a gente fica ouvindo. E a gente ouve evangelho de prosperidade, o evangelho que liberta nosso lado pecaminoso, o evangelho da graça barata, o evangelho, olha, Jesus sabe que você peca, mas Ele te libertou da culpa do pecado, então agora você pode continuar pecando. Não, gente, não é bem assim que o evangelho diz. O evangelho te liberta da escravidão do pecado, e o pecado agora aqui vai começar a te incomodar.
todos são bem-vindos? Todos são bem-vindos. Todos devem ir a Cristo? Todos devem ir a Cristo. Mas quando você vai a Cristo, não é para se conformar com o teu pecado, é para o teu pecado começar a te incomodar. Por quê? O teu pecado foi o que colocou Cristo na cruz. Tendo em vista tamanho amor, tamanho sacrifício de Cristo por nós, a gente vai continuar ouvindo esse povo que distorce o Evangelho? É necessário que chegue um Paulo aqui na frente e faça macaquices e faça coisas para que a gente preste atenção de fato? Gente, Jesus Cristo se fez homem para a salvação de todo aquele que crê. Diga amém. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E a gente pensa, né? Mas, Joyce, você tem que levar em consideração que não é porque uma pessoa interpreta a Bíblia um pouco diferente do que a Bíblia se propõe a ser interpretada, que ela está perdida. Depois você dá uma olhadinha lá em 2 Pedro 3. Pedro vai dizer, gente, Paulo escreve coisas difíceis, que o pessoal distorce para a sua própria condenação. Hermenêutica é critério de salvação. Porque se você interpreta Cristo errado, se você interpreta Deus errado, você vai estar adorando, por tabela, o Deus errado. Que bênção que essa comunidade tem esse curso de interpretação bíblica. Irmãos, não percam a oportunidade. E se vocês virem, qual o grande chave de nossa segurança? E não é eu que estou dizendo, porque se eu falar algo que eu fujo disso, me condenem. Aquele que muda palavras da Bíblia. Aquele que diz, a Bíblia disse isso naquele tempo, mas hoje, aquele que diz, o Evangelho tem que ser atualizado. Aquele que foge da fidelidade à Bíblia, meus caros, entreguem-os a Satanás, porque eles são falsos apóstolos. Inicialmente, não os entregue a Satanás. Os despreze, não ouvindo. Você não tem que tolerar tudo. Como dizia aquela cantiga, vai ficar gravada, a Marcela vai ficar com raiva de mim. Meu ouvido não é pinico. Então, você não tem que ficar ouvindo tudo para... Não precisa. Negue os falsos apóstolos e fique com o Evangelho de Cristo. Porque quem salva é Cristo. E te salva desta vida, dos teus pecados, das tuas tendências, para uma vida feliz. Aqui, enquanto esperamos, e lá no céu, enquanto estaremos com Ele. Amém? Tem um ditado alemão que eu gostaria de concluir com ele, que diz o seguinte: diga-me com quem estás lutando, e direi quem tu és. Com o que a gente está lutando? Contra o que a gente está lutando? Será que a gente está combatendo o engano? Será que nós estamos indo contra quem fala contra Cristo? Porque se eu não combato quem difama meu Pai, a quem eu vou combater? Paulo trouxe uma mensagem pesada. E essa mensagem de hoje também é uma mensagem pesada. Mas é uma mensagem para pessoas que querem ser maduras. E a vida adulta, a gente sabe, é pagar boleto, é se preocupar com data de vencimento de cartão, para poder gastar de novo. Tem responsabilidades, porque não somos mais crianças. Então, que sejamos também maduros na nossa fé. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é extremamente misericordioso para conosco. O Senhor poderia nos observar em erro e simplesmente ignorar nosso erro, Pai, dizendo que disciplina não é algo legal. Mas o Senhor nos disciplina porque o Senhor nos ama. Essa mensagem é uma mensagem dura, porque nós tendemos a escapar dos teus braços, Pai. E o Senhor, como nós bem sabemos, é um Deus ciumento, um Deus que nos quer bem junto, porque longe de ti é trevas, choro e ranger de dentes.
E o Senhor quer o bem para os teus filhos. Pai, capacita-nos e dá-nos senso crítico para observar o que está dentro da tua palavra. E se alguém falar o que está fora dela, que possamos ignorar essa pessoa em nome de Jesus. Que possamos nos aproximar de ti diariamente, Pai. Transforma o nosso coração, renova a nossa mente, para que possamos amar nosso irmão e cuidar daqueles a quem o Senhor nos deu para cuidar. Sê conosco, Pai, sê com a liderança dessa igreja, capacita-os, assim como o Senhor capacitou a Paulo, para manter fora os ladrões desse redil, Pai. Que as ovelhas aqui vivam em paz e segurança, ouvindo apenas a voz do bom pastor. Dai-nos um sábado deleitoso e de paz em tua presença, Senhor. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Pessoal, só lembrando mais uma vez que hoje, a partir das 16 horas, tem o nosso curso prático de interpretação bíblica com sorteio de brindes. Quem é pontual e chega às 16 horas já participa do primeiro sorteio. E no fim tem outro. Então, se gostou da mensagem de hoje à tarde vai ter muito mais. Esperamos vocês, tá?